Boa noite, amigos, clientes e distribuidores da Agrobiológica Sustentabilidade. Meu nome é Patrick Vilela, eu sou gerente nacional de desenvolvimento de mercado. Hoje é um privilégio estar aqui nessa noite falando sobre a agrobiológica e sobre o lançamento de um produto que vai revolucionar a agricultura brasileira. Lembrando você que está nos assistindo, esse QR Code aqui na tela, se inscreva e concorra a brindes, portanto fique conosco até o final da live, onde que nós anunciaremos os ganhadores. E se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, se inscreva no nosso canal do YouTube também para acompanhar os nossos lançamentos e novidades da empresa. Eu gostaria de chamar aqui, para dar as boas-vindas, o nosso CEO, Rafael Garcia. Amigos, clientes, distribuidores, parceiros, é um imenso prazer tê-los aqui hoje à noite, nesse grande lançamento que é o Multibacter Pro. A agrobiológica evoluiu pelo passar dos anos, inovando em portfólio, inovando em ferramentas de controle biológica e se consolidando como a principal plataforma de ferramentas biológicas para o manejo sustentável da agricultura brasileira. Hoje é o lançamento de mais uma ferramenta e que vai permitir avançar muito mais os principais manejos on-farms do Brasil, que nós fomos pioneiros nesse processo há alguns anos. Então é isso, pessoal. Vocês verem que a agrobiológica ela está evoluindo, está inovando, dando sequência ao nosso evento, para você, telespectador, amigo, cliente, distribuidor, entender da nossa nova estrutura, de como chegaremos à liderança de mercado de biológicos no Brasil. Eu gostaria de convidar o CEO da CropCare, Ezio Costa. Legal. Patrick, obrigado pelo convite. Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e obrigado por ter esse tempo de apresentar um pouco o que é a CropCare. A CropCare é uma empresa, uma holding que nasceu para agregar valor, agregar boas empresas, para a gente trazer a solução e inovação para a agricultura. A CropCare ela é formada hoje de 3 grandes pilares. Esses 3 grandes pilares ela tem o objetivo da gente ser uma empresa de agroquímico pós-patente, de um pilar para a gente ser uma empresa de soluções inovadoras de nutrição e esse pilar que a gente está conversando aqui hoje, que é o pilar de inovação de biológicos, que é a agrobiológica. A agrobiológica, a nossa grande empresa, é a nossa plataforma de soluções biológicas, onde a gente traz inovação e agregamos valor ao cliente final. Bom, sucintamente é isso que eu estou aqui, eu agradeço muito o tempo de vocês para a gente poder apresentar a Holding CropCare e agora eu volto aqui com o show de vocês e Patrick, é com você, pode apresentar, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Ezio. Dando sequência aqui ao nosso evento, eu vou convidar aqui o diretor de negócios da Holding CropCare, o Marcelo Peçanha, onde que ele vai falar um pouco para nós informações relevantes sobre o mercado de biológicos e sobre a adoção crescente da tecnologia em várias culturas. Marcelo Peçanha, chega mais. Obrigado, Patrick. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje, nesse evento, que é um marco para a agricultura brasileira e um marco para a nossa empresa, a Agrobiológica Sustentabilidade. O mercado de biológicos é um segmento de insumos na agricultura que mais vem crescendo nos últimos anos. Mais do que adubos, mais do que defensivos químicos. A adoção vem acontecendo de uma forma muito acelerada. Existem alguns aspectos agronômicos e até como sociedade que justificam esse crescimento tão rápido e tão grande na adoção desses produtos. Do ponto de vista agronômico, a resistência de defensivos agrícolas, cada vez mais as pragas e doenças resistentes às moléculas agroquímicas que são utilizadas há tanto tempo na agricultura. Quando se fala do solo, o esgotamento biológico dos nossos solos, nunca se falou tanto em agricultura regenerativa, que é a gente voltar a dar vida ao nosso solo, que é a base de tudo para a agricultura, seja qual for o cultivo que a gente estiver plantando. E os biológicos vêm para agregar dentro disso. Como sociedade, como população em geral, como comunidade, os biológicos têm uma importância muito grande. Existe uma demanda cada vez maior por alimentos livres de resíduos. Além disso, existe um mercado local, Brasil, e um mercado internacional, quando nós estamos importando os nossos produtos, que exigem certificações. Para você obter essas certificações, existe uma série de metas que se precisam cumprir, dentre elas a redução de resíduos. Para endossar um pouco do que eu estou falando, os números são realmente incríveis. A velocidade com que o agricultor está adotando as tecnologias biológicas é algo realmente
muito rápido, o que mostra que isso está gerando valor para a agricultura e para o agricultor. Como, por exemplo, pega os cultivos de hortifruti, também chamados de HF. Se vocês olharem na primeira barra da esquerda, em 2019, 45% dos produtores de HF já utilizavam algum tipo de produto biológico. Esse número já subiu para 53% em 2021. Mas esse é um exemplo de que já vem adotando há muito tempo. Se a gente pegar a soja, que é o cultivo, em termos de escala, maior plantado na agricultura brasileira, esse número é espantoso. Vocês olham, vejam bem, em 2019, 18% dos agricultores utilizavam algum tipo de biológico. Esse número em 2021 já é projetado para 36%, ou seja, 36 em cada 100 agricultores já utilizam pelo menos uma ferramenta biológica na condução de suas lavouras. E a tendência é que esse número acelere cada vez mais. Nos nossos estudos, nos apoios das consultorias que nos suportam, a gente tem perspectivas de, em 5 anos, ter 80% em soja, por exemplo, 80% dos agricultores utilizando pelo menos um elemento, um defensivo biológico em suas lavouras. E a agrobiológica, nesse contexto, vem para atuar como protagonismo. É uma empresa que está na vanguarda no segmento de biológicos, que já possui um portfólio completo de soluções para todos os cultivos plantados no Brasil e que hoje vem aqui lançar mais uma dessas tecnologias que vão revolucionar a agricultura e vão fazer, acima de tudo, que o agricultor produza com sustentabilidade e rentabilidade. Patrick, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcelo Peçanha, dando continuidade aqui ao nosso evento. Você que acabou de entrar, você está vendo esse QR Code aqui, você através do WhatsApp vai deixar o seu nome completo e você vai concorrer a brindes no final de nossa live. Portanto, fique conosco até o final da live e se inscreva em nossas redes sociais, em LinkedIn, Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, e deixe seu nome e sua cidade aqui no nosso chat. Hoje nós temos pessoas de todo o Brasil, nossos amigos, clientes, distribuidores que estão nos acompanhando. Então, portanto, não deixe de interagir conosco aqui, deixe seu joinha, seu nome e sua cidade e você vai concorrer a esses brindes aqui no final. Agora eu gostaria de convidar o Killer Pertz Abreu, o nosso gerente de negócio Brasil. Ele vai falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre os nossos pilares e de o que nós estamos fazendo para nos tornarmos a melhor empresa do Brasil. Obrigado, Patrick, obrigado a todos envolvidos até aqui. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês, a todos os telespectadores, os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos colaboradores da Agrobiológica, porque hoje é um dia de muita celebração, é um dia muito especial, muito importante, porque é o lançamento de uma nova tecnologia que é o Multibacter Pro, uma tecnologia inovadora que veio para revolucionar a agricultura brasileira. Meu nome é Killer. Eu sou o gerente de negócios nacional da Agrobiológica, fico responsável pela liderança da força de vendas da empresa, assim como o departamento de marketing. Então, pessoal, a Agrobiológica ela é uma empresa que vem trabalhando para ser a maior e melhor plataforma com portfólio mais completo para subsidiar e trazer todas as tecnologias inovadoras para o mercado da agricultura. Tá? Então eu vou apresentar para vocês rapidamente um pouco das nossas estratégias, qual é o movimento da agrobiológica para que a gente torne esse mecanismo cada vez mais crescente para o nosso negócio. A empresa ela fica engajada em oferecer soluções biológicas para o manejo mais seguro, eficiente e rentável ao agricultor. Porque no final do dia, pessoal, o agricultor, ele está trabalhando duro na sua rotina diária, justamente para trazer maior qualidade, desafios na produção de alimentos com segurança a nível nacional, a nível mundial e o mais importante, ter sustentação financeira e econômica para conduzir o negócio dele dentro da fazenda. Tá? A agrobiológica ela trabalha em 4 pilares de sustentação. Primeiro é inovação, então a empresa ela está totalmente engajada
ela está totalmente comprometida para fazer todo um trabalho de investimento em pesquisa e desenvolvimento para trazer maiores tecnologias, trazer maior conteúdo e estar sempre na dianteira para resolver as problemáticas e os desafios que a agricultura nos traz no dia a dia. O segundo pilar, pessoal, é a sustentabilidade. Então nós trabalhamos duro para poder respeitar o meio ambiente e a sociedade, trabalhar com o crescimento do negócio do agricultor, trazer os tetos produtivos e garantir isso diante do que é feito dentro da propriedade, dentro da fazenda do agricultor. E eu volto a falar, pessoal, trazendo rentabilidade para o sistema, subsidiando e dando todas as condições para os nossos agricultores a segmentar, ampliar e crescer diante de tantos desafios. Qualidade, pessoal, é o nosso terceiro ponto, que realmente a agrobiológica ela atua fortemente no departamento de qualidade para poder endossar e distribuir os seus produtos no mercado e muito voltado justamente a trazer produtos inovadores que venham trazer garantia de manejo para as principais pragas e doenças da agricultura. E pessoal, para fechar, o nosso último pilar é trabalhar com segurança. É justamente, pessoal, trazer um bom posicionamento técnico, doses corretas das nossas tecnologias, dos nossos produtos, os alvos endereçados para que a gente tenha realmente êxito no nosso manejo do nosso cultivo. Bom, pessoal, gostaria de contribuir também com vocês um pouquinho sobre a tecnologia acessível do mercado de biológicos. O porquê isso, pessoal? Tradicionalmente, nós vínhamos fazendo um trabalho muito acentuado com produtos sintéticos, produtos químicos. E nós percebemos que não temos novos grupos químicos que favoreçam o avanço de manejo das nossas culturas, dos desafios das nossas enfermidades. Então, quando a gente lança um novo grupo químico, dentro de 1, 2 safras, esse grupo químico já vem perdendo a longevidade dele e a eficiência dele. Quando você traz e destaca o manejo de sistemas com produtos biológicos, nós temos um ganho em longevidade das moléculas e, o mais importante, garantir o teto produtivo e o manejo adequado para o sistema do agricultor. Então, realmente, o mercado de biológicos, como já foi apresentado pelo próprio Rafael, pelo Marcelo Peçanha, pelo Patrick, é um mercado extremamente verticalizado, justamente pelo fundamento de trazer a possibilidade de manejo de sistema e garantir que a gente tenha uma agricultura cada vez mais fluida, tá? Propor novas formas de manejo e novas ferramentas. Então, pessoal, a agrobiológica ela está na dianteira e buscando incansavelmente cada vez mais trazer novas moléculas, novos produtos para garantir realmente que a gente tenha um manejo cada vez mais seguro e sustentável. Pessoal, produção sustentável responsável contribui para a produção de alimentos. Então não é simplesmente produzir, simplesmente explorar, é respeitar o que vem a calhar, pessoal, é economia hídrica, é um manejo de um solo, né, com uma matéria orgânica mais acentuada, é fazer um manejo de sistemas de biota, considerando todos os micro-organismos, todas as ferramentas que nós temos hoje para o negócio e realmente garantindo a qualidade do alimento, tá? Pessoal, para finalizar, ser o pivô nas relações homem, meio ambiente e produtividade. Então, justamente, pessoal, respeitando os critérios da nossa sociedade, vencendo os desafios, né, em ter condições suficientes em quebrar os tetos de produtividade e ter uma oferta de alimento para as pessoas, respeitando o meio ambiente sem ter toda a invasão. E quando nós trabalhamos com biológicos, nós temos toda a capacidade de fazer o uso de forma correta e realmente buscar cada vez mais os tetos produtivos para que a gente possa conseguir oferecer a maior quantidade de alimentos num espaço cada vez mais adensados para a agricultura, tá? Pessoal, espero que vocês estejam gostando da nossa live. Desejo uma excelente noite para vocês, porque vai ser uma noite de grande produtividade, grandes trocas de ideia. E agora, para dar sequência, eu vou chamar alguns depoimentos de alguns parceiros, agricultores e clientes da agrobiológica. Agradeço todos vocês até aqui e desejo uma boa noite.
Olá, sou o Gleiciano Vasconcelos, produtor rural e diretor executivo da GVBio. E estou aqui para falar um pouquinho do Multibacter Pro, essa nova tecnologia da agrobiológica e sustentabilidade, que vem agora no seu lançamento nos trazer a felicidade de trabalhar com um produto inovador. Quero voltar um pouquinho lá atrás, na minha história de multiplicação on-farm, que há 5 anos eu trabalho isso enquanto produtor, quando a gente começou o processo e a evolução até aqui, até chegar e culminar no lançamento do Multibacter Pro. Nós tivemos uma evolução muito grande nesse meio de cultura, e antes teria até entupimento, nós tivemos até entupimentos de bico lá atrás, no início do processo. E hoje, com o Multibacter Pro, além da eficiência no processo de multiplicação, das altas contagens dos micro-organismos, das bactérias que a gente multiplica, o Multibacter Pro vem nos auxiliar no operacional da fazenda também. Meu nome é Guilherme, trabalho na GVBio, sou gerente comercial. Estamos aqui hoje para falar do lançamento da nossa parceira agrobiológica sobre o Multibacter Pro, né? Um novo meio de cultura que vem para somar no operacional, no processo de eficiência e também no operacional da fazenda, fazendo com que melhore as condições de aplicação, multiplicação e da eficiência dos micro-organismos do campo. O que você está achando de toda a evolução da nossa tecnologia Multibacter, partindo do princípio de caixa d'água e agora a gente está no sistema seco industrial? Então, quando a gente começou, a gente teve muitos resultados positivos com a caixa d'água, mas a agrobiológica, enquanto parceira, né, enquanto na parte comercial, nos vem auxiliando muito. Uma evolução nítida está aqui, né, muito mais prático a gente trabalhar com esses bioreatores, né, os produtores gostam muito mais e a eficiência está no campo. É muito notório essa evolução que a gente vive no campo, né? De como que era antes e o que é hoje. Realmente o Multibacter Pro, ele surgiu como uma necessidade e é muito perceptível que no campo a gente viu essas melhorias. Então, assim, a agrobiológica está de parabéns nessa evolução em melhorar a qualidade do sistema. Meu nome é Denilson, sou consultor técnico da Copacer, aqui na região de São Gotardo. A gente é uma cooperativa que tem como intuito de difusão de novas tecnologias e a gente tem a parceria com a agrobiológica, né? Que foi uma ferramenta de extrema importância para nosso propósito, onde a gente já tinha o uso de biológico como uma ferramenta nos nossos manejos, porém com a agrobiológica, com o Multibacter Pro, a gente pôde melhorar ainda mais essa questão do uso dos biodefensivos no manejo, trazendo uma agricultura com menos químico e mais sustentável. Nossa parceria com a agrobiológica, estamos parceiros há 4 anos, fazendo multiplicação de biológicos. Hoje trabalhamos com multiplicação aí de 5 a 6 produtos, usando eles no suco também. Alguns inseticidas e fungicidas via folha, e a parceria é forte, tende a durar muitos anos. Empresa parceira que dá assistência, tem a presença sempre aqui conosco, qualquer dúvida, qualquer tipo de pesquisa ou de dúvida, sempre em contato, até com o time de pesquisa, com o Rafael. Sempre estamos muito satisfeitos. Eu gostaria de agradecer os depoimentos de nossos parceiros, mostrando a nossa preocupação com a evolução, né, de nossas parcerias, de nossos distribuidores. E já estamos aqui com o nosso CEO novamente, Rafael Garcia, que ele vai contar um pouco das oportunidades, né, das tecnologias e também falar, né, da evolução desse processo de multiplicação farm. Rafael, por favor. Obrigado, Patrick. Desde o início, a gente sempre enxergou uma grande oportunidade de adoção de uso de ferramentas biológicas no campo. A primeira grande oportunidade é que quando o produtor tem um desafio na sua frente, seja em termos de praga ou doença,
ele vai buscar uma ferramenta química. E nós queremos trazer um novo raciocínio, ser a ferramenta biológica a primeira opção dentro de qualquer manejo. E para isso nós temos que avançar em informação, desmistificar o biológico, permitir que o produtor faça o seu uso correto dele, explorar e mostrar que o custo do biológico é muito menor que um custo químico. E através dos processos de produção on-farm, ele consegue produzir grandes quantidades com custo muito favorável, né? E eu queria contar um pouco dessa história, a história de como surgiu tudo isso, que é a história da produção nas fazendas. Já existiam produções de micro-organismos nas fazendas, sistemas sem controle, sistemas abertos, ineficazes, ineficientes, com sistemas com meios de cultura muito artesanais e muito ruins. E nós vimos uma grande oportunidade de desenvolver uma nova tecnologia, que foi a tecnologia Multibacter, que é uma tecnologia hoje patenteada. Toda a sua composição ela foi feita de forma equilibrada para ter um grande crescimento dos micro-organismos. E para começar essa tecnologia, nós tivemos que avançar em sistemas. Sistemas simples, começamos com a caixa d'água, bombas, tubos Venturi. E é um projeto que nós temos muito orgulho dele, porque hoje ele é usado no Brasil inteiro, até fora do país, como uma ferramenta barata de produção de micro-organismos. E ele nos deu uma grande lição, que era que nós precisávamos avançar. É avançar em qualidade. Em a qualidade no ambiente que nós produzimos as bactérias, em qualidade nos profissionais que acompanham esses processos na fazenda, e fomos avançando, dando cada passo, até lançarmos em 2016 nossos primeiros sistemas sanitários, feito em polipropileno, com as nossas hélices Turbo Vortex e com o sistema de filtragem de ar EPA F9. E com isso fomos avançando até chegar a grandes produtores, grandes fazendas que demandam grandes operações e conseguimos atendê-las. Ou seja, nós conseguimos, através dos nossos sistemas, dar vazão a uma utilização grande e cada vez maior de um manejo biológico preventivo. Entendemos a importância de ter um bom planejamento e continuamos avançando em sistemas de biosalas e biosalas cada vez mais customizadas. Hoje a agrobiológica, além das biosalas, apresenta seu sistema de inox. Para nós, o sistema de inox só faz sentido se ele tiver uma refrigeração, porque ele permite o controle da temperatura de cada micro-organismo de interesse. Ele apresenta a nossa consagrada hélice Turbo Vortex, sistema de filtragem de ar, sistema facilitado de limpeza, que é o sistema de spray ball, né? E com isso ter grandes quantidades de UFC por ml. E nós avançamos mais em projetos específicos. Cada produtor tem a sua realidade, cada produtor tem a sua região, cada produtor tem o seu desafio. E com isso nós estamos montando projetos muito customizados, com a cara daquele produtor, com a demanda daquele produtor, que são projetos que nós vamos entender a demanda dele em termos de vazão de operação, capacidade produtiva e montar projetos específicos para cada produtor. Rafael, mas a evolução parou por aí? Não, pelo contrário. Essa é a grande noite de mais um novo lançamento, de uma nova inovação, que é o Multibacter Pro. Vocês viram que o processo de multiplicação on-farm passou por grandes evoluções. E essa evolução não para aí. Com vocês, confira o vídeo de lançamento do Multibacter Pro. Ter uma lavoura livre de pragas, com plantas protegidas e saudáveis é tarefa que requer muito trabalho, paciência, estratégia e investimento contínuo. Agora, que tal ter um forte aliado biológico nesta batalha? Um produto eficiente na multiplicação de micro-organismos benéficos a plantas que garante aos produtores rurais grande economia, resultados surpreendentes e rentabilidade. Apresentamos o Multibacter Pro, da Agrobiológica. Um produto inovador para a multiplicação de micro-organismos benéficos a culturas agrícolas. Essa alta tecnologia foi desenvolvida através de muita pesquisa, testes em laboratório e em campo, e que chega aos produtores e seus colaboradores para o manuseio e aplicações de rotina com total segurança. A sua eficiência é facilmente comprovada com uma grande multiplicação de bactérias benéficas em condições laboratoriais e também nos bioreatores instalados dentro das próprias fazendas e propriedades rurais.
O Multibacter Pro foi desenvolvido para aumentar a produção de endósporos em espécies de bacilos. Quanto mais endósporos são produzidos, maior é a sobrevivência da bactéria a condições adversas do ambiente, como a radiação UV e a dessecação ou altas temperaturas. Quando comparamos o Multibacter Pro com os melhores meios de cultura utilizados em microbiologia, como o caldo nutriente, já notamos seus diferenciais. Multibacter Pro revelou ser tão eficiente quanto os meios de cultura utilizados em laboratórios de microbiologia na multiplicação de micro-organismos benéficos a plantas. O Multibacter Pro proporciona rentabilidade, já que o gasto com pesticidas é reduzido drasticamente e o produtor rural passa a produzir os defensivos que necessita em sua propriedade. Esta é uma grande facilidade, basta testar e comprovar. E as vantagens não param por aí. Contém nutrientes de alta disponibilidade. É 100% solúvel em água. Possui agente tamponante de pH que o mantém em torno do neutro durante todo o processo de multiplicação. Promove um crescimento rápido, aplicação sem causar o entupimento dos bicos do pulverizador. De fácil limpeza, pois não deixa resíduos. Permite a quantificação do crescimento na fazenda, utilizando o espectrofotômetro. Pode ser utilizado tanto na agricultura convencional como na orgânica. Multibacter Pro é uma tecnologia inovadora da agrobiológica e é um meio de cultura líquido, totalmente solúvel, seguro para o aplicador e os consumidores. Sua utilização contínua para a multiplicação de bactérias benéficas proporciona plantas mais saudáveis e resistentes a fatores bióticos e abióticos adversos. E com a menor utilização de defensivos químicos nas lavouras, são preservados os inimigos naturais de pragas e patógenos, importantes para um ciclo natural e mais saudável. Seja pequeno, médio ou grande produtor, garanta excelentes resultados com Multibacter Pro, sinônimo de rentabilidade, biossegurança e respeito ao meio ambiente. Pessoal, vocês puderam verificar no vídeo do lançamento do Multibacter Pro, que depois estará disponível em nossas redes sociais também, a evolução que multiplica a confiança. E, relembrando, esse QR Code aqui, você vai se cadastrar através do WhatsApp, vai deixar o seu nome e a sua cidade para concorrer a brindes aqui no final de nossa live. E, dando sequência, eu gostaria de convidar o Dr. Elvio Ferraz, bacteriologista, gerente de pesquisa e desenvolvimento, que vai nos trazer os resultados surpreendentes do Multibacter Pro. Elvio, por favor. Obrigado, Patrick. É uma satisfação estar nessa noite com vocês, apresentando os resultados, do Multibacter Pro. Primeiro, vamos entender o que é o Multibacter Pro. O Multibacter Pro é um meio de cultura 100% solúvel, destinado para a multiplicação on-farm de bactérias, de forma rápida e segura. Nosso sistema de multiplicação ele é aerado, então nós garantimos um máximo crescimento bacteriano em um curto intervalo de tempo, geralmente de 24 a 48 horas, dependendo da espécie bacteriana, ok? Algumas características do meio de cultura do Multibacter Pro, só reforçando, é um meio líquido, ok? 100% solúvel em água. Além disso, esse meio de cultura ele conta com agentes tamponantes que mantêm o pH em torno do neutro durante todo o período de multiplicação bacteriana. Esse produto, devido à sua formulação, ele pode ser utilizado tanto na agricultura convencional quanto na agricultura orgânica. Além disso, esse meio de cultura ele contém todos esses nutrientes necessários para a multiplicação dessas bactérias benéficas à planta de forma rápida, de entre 24 a 48 horas. E possui todos esses nutrientes em sua composição, são de uma alta disponibilidade. Então são elementos, são nutrientes facilmente assimiláveis pelas bactérias benéficas à planta.
Alguns benefícios, né, do Multibacter Pro: é um meio destinado para a multiplicação de bactérias. Então, todas as bactérias existentes no mercado, elas são possíveis de serem multiplicadas no Multibacter Pro. Além disso, na sua composição já tem todos os carboidratos necessários para a multiplicação de bactérias. Então, não são necessárias a adição, por exemplo, né, de sacarose durante a multiplicação bacteriana, porque nosso meio já foi formulado e já contém todos esses nutrientes necessários para as bactérias. E a grande vantagem de toda a tecnologia on-farm, né, é redução de custos, né? Com isso, nós temos uma economia muito grande nos aportes que seriam despendidos com defensivos químicos. Além disso, por ser um produto 100% solúvel, não há problema de entupimento do bico, né, que é um grande problema hoje para alguns produtores, ok? Porque muitos desses meios de cultura, eles têm parte dos componentes, ou quase todo o meio de cultura, ele fica só em suspensão, não sendo solúvel em água. E nós também descobrimos que esse meio de cultura, o Multibacter Pro, ele tem uma alta eficiência em produção de endósporos, né? Mais à frente nós vamos elencar o que são endósporos, mas endósporos é muito interessante. Alguns gêneros de bactérias benéficas à planta produzem endósporo, que é uma estrutura de resistência, tá? Como vocês podem ver nos slides, são múltiplos os benefícios do Multibacter Pro, né? O meio de cultura Multibacter Pro, ele tem em sua composição elementos que favorecem a formação de endósporos por bactérias benéficas à planta. Alguns gêneros de bactérias benéficos à planta, como por exemplo o gênero bacilo, produzem endósporo. Então essa formação de endósporo ela é muito mais aumentada utilizando o meio Multibacter Pro, ok? Além disso, o Multibacter Pro, como ele é 100% solúvel em água, nós podemos quantificar a multiplicação bacteriana na fazenda, utilizando o equipamento que se chama espectrofotômetro. Por que isso é uma vantagem, né? Porque muitas vezes a fazenda ela está muito longe dos laboratórios que fazem essa análise microbiológica. Uma vez que o produtor consiga fazer essa quantificação na fazenda, é uma vantagem muito grande para o produtor. Mas para a multiplicação de bactérias on-farm, para que nós consigamos atingir altas contagens bacterianas, são necessários uma série de quesitos, né? Como inóculo de qualidade. O que é um inóculo de qualidade? O inóculo de qualidade nada mais é do que a bactéria que nós vamos multiplicar na fazenda. Então, um inóculo de qualidade é de suma importância para que nós tenhamos alta eficiência agronômica quando esse multiplicado bacteriano for aplicado no campo. Além disso, a qualidade da água é um fator também primordial. Muitas vezes, a qualidade da água da fazenda não tem uma qualidade muito boa, tem alguns contaminantes microbiológicos. E nossa tecnologia Multibacter Pro, ele conta com pastilhas de cloro que irão diminuir essa carga bacteriana se porventura existir na água. Além disso, todo o ar que é injetado dentro do sistema, a nossa tecnologia, nossos bioreatores que são cedidos para os produtores na forma de comodato, eles são acoplados com o filtro F9 que retém partículas do tamanho de bactérias. Nosso meio de cultura, por ele proporcionar uma aeração muito eficiente do meio, ele disponibiliza o oxigênio dissolvido para que os micro-organismos consigam multiplicar. Isso é muito importante, né? Porque todas as bactérias benéficas à planta, elas são aeróbias estritas ou algumas aeróbias anaeróbias facultativas. Uma bactéria aeróbia estrita, ela só cresce na presença de oxigênio. E uma bactéria anaeróbia facultativa, ela cresce tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Mas mesmo as bactérias anaeróbias facultativas, como os bacilos, eles precisam de oxigênio para se multiplicarem melhor. Além disso, né, os nossos sistemas, nossos bioreatores, eles mantêm a temperatura adequada para que ocorra uma multiplicação bacteriana satisfatória. E também, né, nossos elementos contidos no meio de cultura, eles mantêm o pH em torno do neutro durante todo o processo de multiplicação bacteriana. E nossa tecnologia também conta com um desinfetante que vai fazer uma limpeza bem profunda, né? Na verdade, uma esterilização química, limpando todo o sistema depois da multiplicação bacteriana. Ok? Para que nós tenhamos altas contagens bacterianas, todos esses quesitos aqui, eles precisam ser respeitados.
certo? Bom, o nosso meio de cultura, né, durante esse processo de evolução, ou seja, de aperfeiçoamento do Multibacter Pro, nós primeiro fizemos alguns testes de multiplicação bacteriana no laboratório. E o nosso meio de cultura ele foi tão eficiente quanto os melhores meios de cultura utilizados em laboratório. Por exemplo, para a multiplicação da bactéria inseticida aqui, nós podemos ver que o caldo nutriente, né, nós obtivemos uma contagem final de bactérias de 1,25 × 10 à nona UFC por ml. Já no Multibacter Pro, nós conseguimos 7,4 × 10 à nona UFC por ml. Ou seja, o Multibacter Pro foi, em média, né, 5,92 vezes mais eficiente do que o caldo nutriente. Assim também o foi para a multiplicação de bacilos subtilis, né? Bacilos subtilis, eles são muito utilizados na agricultura, tem algumas espécies de bacilos subtilis que são, por exemplo, eficientes no controle de doenças fúngicas, algumas espécies de bacilos subtilis são importantes no processo de solubilização de fósforo para as plantas. E, mais uma vez reforçando, no caldo nutriente nós obtivemos 2,55 × 10 à oitava e no Multibacter Pro 8,7 × 10 à 8. Ou seja, o nosso meio foi 3,4 vezes mais eficiente do que o caldo nutriente. Isso se repetiu também para a multiplicação do Bacillus arabatae, onde o Multibacter Pro ele teve a mesma eficiência, na verdade, né, do caldo nutriente, tá, para essa bactéria. Já para a Pseudomonas florens, o Multibacter Pro ele foi 3,77 vezes mais eficiente na multiplicação da Pseudomonas florens do que o caldo nutriente. Todos esses dados aqui eles reforçam, né, que o Multibacter Pro ele realmente é um meio muito eficiente na multiplicação dessas bactérias benéficas a plantas. O próximo passo, né, o próximo slide, na verdade, né, nós podemos ver aqui a multiplicação dessa bactéria com ação inseticida utilizando o Multibacter Pro, onde nós conseguimos obter altas contagens, né? A concentração final da bactéria foi de 7,9 × 10 à nona, só para a gente ter uma ideia da magnitude desse número, significa que a concentração final dessa bactéria inseticida foi de 7,4 bilhões de células bacterianas por ml. Na multiplicação do Bacillus subtilis, né, esses dados aqui também reforçando, são todos dados de laboratório, né, ainda, a concentração final foi de 8,7 × 10 à 8 UFC por ml. Tá? Para a Bacillus arabatae, que é uma bactéria muito utilizada para mitigar os problemas com deficiência hídrica e térmica, né, é uma bactéria que é muito utilizada, ela promove o crescimento de plantas como soja e milho, e mesmo em condições, por exemplo, de déficit hídrico. Então, é uma bactéria que tem um potencial e tem sido muito utilizada aí, pelos agricultores para a promoção de crescimento de plantas por essa bactéria em condições aí, um pouco adversas. Também conseguimos obter altas contagens dessa espécie bacteriana. Aqui uma placa mostrando a multiplicação da Pseudomonas florens, né, que é uma bactéria que ela floresce sob comprimento de onda ultravioleta, por isso nós vemos essas colônias aí fluorescentes, tá, nesse meio de cultura. Também conseguimos altas concentrações dessa bactéria, né, aqui 1,15 × 10 a 10 unidade formadora de colônia por ml. Como vocês podem verificar, pessoal, o Multibacter Pro, ele promoveu também uma alta eficiência na multiplicação dessas bactérias benéficas à planta, também nos bioreatores. Nós testamos essas bactérias sendo multiplicadas tanto nos bioreatores de 1.000 litros quanto nos bioreatores de 2.000 litros. Aqui para Bacillus thuringiensis subespécie azawai, nós podemos ver, né, que a concentração aqui final da bactéria foi de 5,9 × 10 a 8 UFC por ml, tá? Após 48 horas de multiplicação. E no bioreator de 2.000 litros foi um número muito similar também, 9,3 × 10 a 8 UFC por ml. Para Bacillus thuringiensis subespécie Kurstach,
nós também conseguimos obter altas contagens bacterianas, né, na casa aqui de 10 a 8 UFC por ml. Só para a gente ter uma ideia, né, a maioria dos produtos comerciais à base de Bacillus thuringiensis, né, que nós temos disponíveis no mercado, eles têm uma concentração em torno de 10 a 8 UFC por ml. Tá? E também em multiplicações de 24 horas, nós podemos ver aqui que a bactéria inseticida, com ação inseticida, nós conseguimos obter altas contagens, todas em torno de 10 a oitava, para Bacillus subtilis também da mesma forma e para Bacillus licheniformes. Em suma, pessoal, nós podemos confirmar que realmente o Multibacter Pro ele é um meio de cultura muito eficiente para a multiplicação de bactérias benéficas à planta, tanto em condições de laboratório, como também em condições de uso dos produtores rurais, que são nos bioreatores semi-industriais. Aqui aqueles dados que nós vimos na tabela, nós vamos ver agora em placas de Petri, que fica mais fácil nós conseguirmos observar esses resultados, ok? Aqui para Bacillus thuringiensis subespécie Crustacea, ok? Nós podemos ver que a concentração inicial do inóculo na cauda de multiplicação foi em torno de 10 a 4 UFC por ml. Já depois de 48 horas de multiplicação, nós conseguimos obter aquele número, em torno de 10 a 8 UFC por ml. Ou seja, nós conseguimos multiplicar a bactéria numa potência de 1.600 vezes mais do que o inóculo inicial. Tá? Da mesma forma, para a bactéria com ação inseticida, a concentração inicial nós começamos em torno de 10 a 4 UFC por ml e depois nós conseguimos atingir valores na casa de 10 a 9 UFC por ml. Ou seja, a eficiência do Multibacter Pro em relação ao inóculo inicial, depois o inóculo final, foi de 1.900 vezes mais bactérias que nós obtivemos depois de 24 horas do processo de multiplicação, confirmando aqui a eficiência do Multibacter Pro na multiplicação de bactérias benéficas à planta. Da mesma forma, com o isolado de Bacillus subtilis, né, nós conseguimos obter uma performance de 1.500 vezes mais células bacterianas no final do processo em relação ao início do processo. Okay? Para Bacillus licheniformes, confirmamos também essa mesma eficiência, onde a magnitude de multiplicação foi quase 1000 vezes. Nós conseguimos ter 896 vezes mais bactérias no final do processo de multiplicação em relação ao inóculo inicial. Tá? Talvez um dos fatos mais marcantes do Multibacter Pro é sua eficiência na produção de endósporos. Né? Como algumas espécies de bactérias benéficas à planta, elas produzem endósporos. Endósporo é muito interessante que a bactéria produza. Alguns gêneros de bactérias, como por exemplo o gênero Bacillus, que são largamente utilizados na agricultura, essas espécies de Bacillus as produzem endósporos. Endósporo nada mais é do que uma estrutura de resistência produzida pela bactéria. Endósporo é tido como uma das estruturas biológicas de maior resistência a fatores químicos e biológicos que se há na face da Terra. Tá? Por exemplo, uma bactéria, uma vez que ela produziu o endósporo, que é essa estrutura de resistência, essa bactéria fica mais resistente à dessecação, mais resistente à luz ultravioleta, mais resistente a compostos antimicrobianos, ok? Como nós podemos observar no slide, com a utilização de um meio padrão de laboratório, que é o meio TSA, há pouca formação de endósporo. Cerca de aproximadamente 16% das células vegetativas produziram endósporo. Já quando nós utilizamos o Multibacter Pro, praticamente quase todas as células vegetativas formaram endósporos. E uma vez que as bactérias estão na forma de endósporo, ela tem um shelf life maior, tá? Esse produto pode ser armazenado pelo produtor por um período de tempo maior na fazenda, otimizando o operacional. E além disso, né, quando a bactéria está na forma de endósporo, ela é mais compatível com agentes químicos, né, utilizados pelo produtor no dia a dia de fazenda dele. Tá? Obrigado, Patrick. Obrigado a todos que estão nos assistindo durante essa live de hoje. E agora passo a bola novamente para o Patrick. Obrigado, pessoal. Obrigado, Elvio. Como vocês verificaram, Multibacter Pro, a evolução que multiplica a confiança, confirmando os bons resultados em condições de campo e em laboratório.
E só para lembrar vocês, inscreva-se nesse QR Code, você vai concorrer a prêmios. Em breve nós já vamos anunciar os ganhadores. E para confirmar ainda mais os nossos bons resultados, as nossas tecnologias, vamos trazer depoimentos de usuários do Multibacter Pro, a evolução que multiplica a confiança. Sobe os vídeos aí para nós. Olá pessoal, meu nome é Jaime, sou responsável por biológicos do Grupo Progresso, aqui no Piauí. Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre o Multibacter Pro. A Agrobiológica é um grande parceiro nosso em biológicos. E nós utilizamos o Multibacter Pro e vimos assim, grandes vantagens na utilização deles. Melhoria na higienização dos bioreatores, ganhamos espaço no armazenamento, porque diminuiu o açúcar, já que o açúcar já é incluso no Multibacter Pro. Nós percebemos que as contagens de colônia aumentaram com relação ao produto anterior, subiu aproximadamente 1 ponto. Pessoal, além da tecnologia embarcada no Multibacter Pro, ele traz um ganho operacional, porque tem o meio de cultura e o açúcar num único produto. Eu vou demonstrar para vocês a apresentação dele de forma líquida. A gente coloca no bioreator, a diluição dele é muito mais fácil e os resultados excelentes. Boa tarde, meu nome é David Gomes da Silva, trabalho na empresa Maia Agrobusiness. Aqui eu tenho a formação aqui de técnico agropecuário e no momento aqui eu que coordeno a questão de multiplicação de bactérias da biofábrica. A Agrobiológica trouxe para nós aqui hoje o Multibacter Pro. Muito bom para estar lidando com ele, questão de manuseio, questão de alguma sujeirinha, algum pó que sobe para estar contaminando o ar-condicionado, algo assim. A diluição dele é muito muito melhor do que a outra, questão do pó. E sobre a questão também do que? Diminuir uma função, né? Agora tiramos o açúcar, então diminuímos uma operação, é mais rápido. Então muito bom esse Multibacter Pro. Meu nome é Álvaro Lucas, sou auxiliar agrícola na empresa CP Bioenergia. Eu achei muito mais prático, né, o galão do que o pó, né, do que o saco de pó. E também achei muito interessante que não vai ter necessidade mais de utilizar o açúcar, né, isso é muito interessante. Em relação à limpeza, eu achei muito mais prático, né, em relação ao pó, quando a gente coloca, né, no bioreator, aí respinga, né, suja aqui a tampa de cima, suja a lateral aqui, né, e aí depois a gente tem que limpar, né. E ficando de um dia para o outro, essa limpeza ela se torna um pouco difícil, né, porque ele endurece, né. Aí com o líquido não tem esse problema, né, é bem mais... uma formação de espuma bem menor, né, tanto é que a gente colocou o anti-espumante somente uma vez, né, e aí ficamos acompanhando e não teve maior formação de espuma. Uma temperatura normal de 30 a 35 graus, né? Um pouco abaixo do que costuma ficar, mas é até melhor, né? E agora, finalizando a nossa live, chegando no momento final de despedidas, antes dos nossos agradecimentos, nós já temos aqui os ganhadores do nosso Concorra. Nós já temos aqui os ganhadores, né? A produção já realizou o sorteio, então eu vou anunciá-los aqui, Killer, ok? Ok, Patrick. Então temos uma caixa térmica personalizada de 50 litros da Agrobiológica, Catiúcia Guarese, de Paracatu, Minas Gerais. Parabéns, Catiúcia. Nós entraremos em contato e faremos o envio desse brinde diretamente na sua casa. E temos agora uma caixinha de som JBL. Ela vai para Rogério dos Santos Dias, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Parabéns, Rogério. Obrigado por participar do nosso evento. Nós entraremos em contato e esse prêmio será entregue para você ir no conforto de sua residência. E o último prêmio, Rômulo Job, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, também ganhou uma caixinha JBL Gol.
Estamos chegando no momento final da nossa live de lançamento do Multibacter Pro, a evolução que multiplica a confiança. E o nosso muito obrigado, né, pela participação de todos. Nós tivemos interações aqui de todo o Brasil, os nossos sinceros agradecimentos. Vou passar a palavra aqui para o Killer Petson, o nosso gerente de negócio Brasil, para ele finalizar com vocês. Muito obrigado. Boa, Patrick. Uma noite incrível, muito animada, com muita troca de experiência, muita informação, muitos dados, muitos resultados de campo. E para nós da Agrobiológica é um prestígio imenso ter você, nossos amigos, parceiros, os nossos clientes, distribuidores, em um lançamento de um produto inovador que é o Multibacter Pro. Então, os nossos agradecimentos a todos vocês. O vídeo estará disponível para vocês nas nossas plataformas digitais. Conte com cada RTV, cada DM da Agrobiológica na ponta. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Pessoal, obrigado, boa noite. Ter uma lavoura livre de pragas, com plantas protegidas e saudáveis é tarefa que requer muito trabalho, paciência, estratégia e investimento contínuo. Agora, que tal ter um forte aliado biológico nesta batalha? Um produto eficiente na multiplicação de micro-organismos benéficos a plantas que garante aos produtores rurais grande economia, resultados surpreendentes e rentabilidade. Apresentamos o Multibacter Pro, da Agrobiológica. Um produto inovador para a multiplicação de micro-organismos benéficos a culturas agrícolas. Essa alta tecnologia foi desenvolvida através de muita pesquisa, testes em laboratório e em campo, e que chega aos produtores e seus colaboradores para o manuseio e aplicações de rotina com total segurança. A sua eficiência é facilmente comprovada com a grande multiplicação de bactérias benéficas em condições laboratoriais e também nos bioreatores instalados dentro das próprias fazendas e propriedades rurais. O Multibacter Pro foi desenvolvido para aumentar a produção de endósporos em espécies de bacilos. Quanto mais endósporos são produzidos, maior é a sobrevivência da bactéria a condições adversas do ambiente, como a radiação UV e a dessecação ou altas temperaturas. Quando comparamos o Multibacter Pro com os melhores meios de cultura utilizados em microbiologia, como o caldo nutriente, já notamos seus diferenciais. Multibacter Pro revelou ser tão eficiente quanto os meios de cultura utilizados em laboratórios de microbiologia na multiplicação de micro-organismos benéficos a plantas. O Multibacter Pro proporciona rentabilidade, já que o gasto com pesticidas é reduzido drasticamente e o produtor rural passa a produzir os defensivos que necessita em sua propriedade. Esta é uma grande facilidade, basta testar e comprovar. E as vantagens não param por aí. Contém nutrientes de alta disponibilidade. É 100% solúvel em água. Possui agente tamponante de pH que o mantém em torno do neutro durante todo o processo de multiplicação. Promove um crescimento rápido. Aplicação sem causar o entupimento dos bicos do pulverizador. De fácil limpeza, pois não deixa resíduos. Permite a quantificação do crescimento na fazenda, utilizando o espectrofotômetro. Pode ser utilizado tanto na agricultura convencional como na orgânica. Multibacter Pro é uma tecnologia inovadora da Agrobiológica e é um meio de cultura líquido, totalmente solúvel, seguro para o aplicador e os consumidores. Sua utilização contínua para a multiplicação de bactérias benéficas proporciona plantas mais saudáveis e resistentes a fatores bióticos e abióticos adversos. E com a menor utilização de defensivos químicos nas lavouras, são preservados os inimigos naturais de pragas e patógenos, importantes para um ciclo natural e mais saudável. Seja pequeno, médio ou grande produtor, garanta excelentes resultados com Multibacter Pro, sinônimo de rentabilidade, biossegurança e respeito ao meio ambiente.